Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Olá, esse é o Médicos em 3D. Nesse espaço nós vamos fazer um debate, vamos tirar algumas dúvidas e por último te dar umas dicas. Nosso assunto de hoje é ginecologia regenerativa, assunto muitíssimo novo dentro da medicina. E quem vai falar pra gente é o pioneiro, é a pessoa que trouxe esse assunto para Vitória, que é o Paulo Batistuta. Paulo é médico ginecologista, especialista em videolaparoscopia e colposcopia e mestre em infectologia. Tudo bem, Paulo? Prazer, doutor. Tudo bem. Nosso assunto hoje é ginecologia regenerativa. Falei certo? É, exatamente. Até para mim é um assunto novo, então eu imagino que para todo mundo que esteja assistindo a gente. Qual é essa pessoa que vai te procurar? O que ela tem interesse? Que sintomas que as pessoas possam estarem tendo em casa e que possam procurar por você? Com o avanço da medicina, com o avanço das técnicas, dos tratamentos, das terapias, muito tem sido aprendido em relação ao envelhecimento saudável da mulher, né? Então, alguns tratamentos que começaram na dermatologia se fortaleceram muito e, como existe pele na parte genital, existem equipamentos, existem técnicas, existem procedimentos que podem melhorar bem a condição feminina na sua sexualidade, nas suas funções genitais. Quando uma mulher chegava para mim, uns anos atrás, e falava assim: doutor, estou chegando no climatério, eu quero fazer tudo o que é possível para ter um envelhecimento o melhor possível. Eu me sentia sem muitos recursos. Então, vou contar um caso que aconteceu sexta-feira agora. Eu recebi uma senhora de 56 anos que já tinha um tempo não conseguia ter relações sexuais. Mas ela é bem saudável, forte, o marido viril, e isso estava criando um problema para ela, um conflito, porque ela sentia muita dor. Então, nós fizemos uma intervenção um mês antes e ela voltou na sexta-feira para fazer a segunda intervenção. E ela estava satisfeitíssima, porque ela já tinha conseguido uma relação sexual satisfatória, estava muito satisfeita com isso. E nós estamos falando de ajudar as mulheres que agora vivem 80 anos, 90 anos. Então, é bem certo que uma hora a atividade sexual vai reduzir bastante, vai modificar bastante, talvez não terá penetração como quando mais jovem. Mas quantos vai ser? Uma vacina, uma cirurgia, os tratamentos com remédios prolongam a vida. E a vida sexual? E a saúde, a autoestima dessa mulher? Como é que fica tudo isso, né? E eu percebi assim que a sexualidade é um dos aspectos, não é esse? Sim. Existem outros aspectos também que essa medicina nova, né, essa ginecologia regenerativa busca, não é isso? Exatamente. Quais outros aspectos que a gente pode dizer? Olha, então a gente procura trabalhar a questão da função sexual. Existe a questão estética que pode ser olhada, né? Eu, na minha formação de médico, na minha formação profissional, eu não estava despertado para isso. Não tive nenhuma aula falando que isso pode contemplar necessidades de algumas mulheres, de muitas mulheres. Foi a minha filha, que muito mais jovem do que eu, veio com essa visão, me apresentou e aí achei bem interessante. Mas a questão estética pode ser muito importante para a mulher. Então, melhorar, por exemplo, o trofismo da sua parte genital, melhorar algum aspecto anatômico, fazer mudança anatômica, então cirurgias íntimas. Não apenas isso, né? Você olhar essa mulher como um todo. Então, eu não faço essa parte, mas minha filha faz, de olhar essa pessoa e ajudá-la a resgatar aquilo que está deficiente, aquilo que está carente na sua função, aquilo que pode ser modificado, mas sem excesso, né, doutor? Como você mesmo colocou, sem excesso. No próximo bloco, nós vamos saber um pouquinho mais especificamente de quais são essas intervenções e quais as mulheres que podem se beneficiar delas. O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta
e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Estamos de volta com o nosso Médicos em 3D, dúvidas, debates e dicas. E aqui está comigo o Dr. Paulo Batistuta. Nosso assunto hoje é ginecologia regenerativa, um assunto super interessante e novo. Paulo, em termos muito práticos, quais são as mulheres que chegam no seu consultório, quais são as queixas? Eu vou falar assim por mim, que no meu consultório tem um mundo de mulheres com queixas ligadas à atividade sexual. Sim. Então, assim, mulheres muito jovens, não sei se você tem reparado isso, às vezes mulheres estão recém-casadas, mas eu queria saber quais são as suas vivências, quem são essas mulheres que chegam e que te procuram e que você acha assim, essa é elegível, essa pessoa pode se beneficiar de todas as terapias que a gente tem falado. Sim. A gente se concentra mais em terapias que vão facilitar o organismo, o corpo. Quando a questão é mais emocional, mais psíquica, então eu gosto de mandar para um sexólogo, tem pessoas com formação boa nisso. Você consegue identificar bem esse... com certeza. A experiência faz isso, com né? Com certeza, é bem distinto. Então eu não me proponho a resolver essas questões emocionais porque não faz parte da minha formação. Mas, por exemplo, uma mulher jovem que teve um câncer de mama, não pode fazer reposição hormonal, como que ela vai resolver sua vida sexual? Está com a vagina ressecada e isso cria um impedimento para ela real, uma dificuldade real. O ressecamento vaginal é super frequente no climatério, à medida que a mulher vai deixando a produção de estrogênio, que é o hormônio que garante a resistência dos tecidos genitais, que está relacionado à lubrificação. Essa mulher, ela também passa a ter dificuldades. Então, à medida que a mulher entra na menopausa, se ela não faz uma reposição hormonal, ela tem uma grande chance de, em pouco tempo, reduzir e até parar a atividade sexual. Então, a média das mulheres brasileiras é 47, 48 anos. Vamos colocar 50 anos, a mulher com 50 anos, 55 está parando a atividade sexual. Né? É um grande contingente. Mas nós podemos fazer também outros procedimentos relacionados muito à parte estética. Isso seria a parte funcional. Né? Questões de incontinência urinária, a gente consegue resolver muitos problemas de perda de urina sem fazer intervenção cirúrgica aqui dentro da clínica, não dói. No consultório. No consultório, exatamente. Tem questões estéticas, né? Então as pessoas às vezes tem algum detalhe da sua anatomia que as incomoda e a gente pode fazer modificação, então a gente pode fazer pequenos procedimentos com laser, com algumas outras tecnologias, né? Nós podemos mudar, por exemplo, o trofismo da vulva. Digamos que com o envelhecimento tem um emurchecimento dos lábios, perde volume ali, é natural. A gente pode trabalhar para melhorar essa estética, pode melhorar a cor da pele, pode melhorar esse aspecto de muita foliculite, de muita cicatriz, quer dizer, tem várias coisas. Especificamente nessa área estética, você acha que tem um pouquinho de preconceito ainda? Total. Das pacientes e do médico, tem também? Não, eu da minha parte, vou confessar para vocês, eu aprendi isso foi com a minha filha, porque eu não imaginava que as mulheres poderiam ter algumas queixas que hoje eu vejo frequentemente. Eu não tinha escuta. A gente não aprende isso na escola. Isso é, como o doutor falou, isso é recente. Então, isso é uma construção. Agora, também eu tenho dificuldades em olhar um corpo, né, e observar um aspecto, eu já fico assim, é possível fazer isso ou aquilo, mas eu tenho dificuldades em chegar para essa mulher e dizer, vamos fazer tal coisa, porque ela está apaziguada, ela está tranquila. Então, quando a mulher chega com uma demanda, eu acho ótimo oferecer, mas quando ela não fala, eu acho muito delicado eu falar, porque pode ser que aquilo não a perturba e agora eu crio um incômodo na pessoa, né? Então, acho que esse meio termo aí, como fazer para a mulher saber que existe a possibilidade e ao mesmo tempo eu não ser invasivo, querer ficar vendendo produto. Né? E assim, uma coisa, você puxou um assunto que eu fiquei pensando aqui, quando parar, né, Paulo? Exato.
essa sabedoria, assim, você que é muito experiente, até quando a gente ofereceria para essa mulher esse aspecto, né? Até estimularia, até colocaria essa caraminhola, vamos dizer assim, na cabeça dela, falando assim, não, você pode ainda ter atividade sexual. E quando parar? Você acha que esse é uma decisão difícil? Uma boa conversa, mas eu li um livro muito interessante do Ovídio, orador Ovídio, lá da Roma Antiga, Saber Envelhecer. Então nós precisamos disso. Aceitar os sintomas do envelhecimento. Saber o que é envelhecer. E ele coloca coisas muito boas no envelhecimento. A gente atinge outro patamar, a gente descobre outras coisas que vêm compensar a diminuição do vigor físico, a diminuição dessa pujança sexual. Mas a pessoa se torna naturalmente um líder, uma pessoa de sabedoria. Saber explorar os outros lados da vida. Ela vai ter ganho, ela vai ter gozo com outras coisas, não é só com a sexualidade, com o corpo. Com sexualidade, que eu digo, coito, contato genital, porque ela vai usar a sua força criativa, é a força sexual. Ela vai usar isso de outras formas, né? É importante estar preparada e conversar sobre isso. Sim. E a respeito dos tipos de terapia que vocês têm oferecido, você já falou uma, que é o laser, né? Essa questão das reposições, né, dos elementos que estão faltando. Existe mais algum que você se lembra aí? Eu acho que o laser é o carro-chefe hoje, mas a gente tem algumas substâncias que a gente aplica localmente, a gente pode fazer preenchimento. Muito do que é feito dentro da dermatologia tem sido adaptado para a ginecologia. Digamos que esse é o território da nossa intimidade, que a gente lida todo dia, a gente conhece essa fisiologia, e agora o ginecologista está despertando para essas possibilidades ali para a mulher. E vem crescendo isso, não é isso? Vem crescendo. O conhecimento é crescente, né? Já tem muita publicação, tem duas associações brasileiras que se dispõem a congregar médicos, já tem cursos bem estruturados sobre isso, então já tem muito conhecimento sobre isso. Tem ganhado espaço nos congressos tradicionais, né? Tem os congressos próprios da ginecologia regenerativa, mas, por exemplo, no último congresso brasileiro de colposcopia e patologia cervical, teve aparelho de laser, teve oficinas, teve um punhado de trabalhos apresentados nesse sentido. Então está ganhando espaço mesmo na ginecologia convencional. Joia. Obrigada, Paulo. Prazer, doutora. Que bom, né, que a gente vem esclarecendo coisa nova, né? É tão bom apresentar dados novos. E a gente sempre pede para no final de cada entrevista a pessoa dar uma dica. Fala para mim uma dica para esse público feminino. Pois é, então dentro disso que nós conversamos aqui, eu fiquei pensando o que eu poderia dizer. Acho fundamental considerar que nós temos corpo e alma, corpo e subjetividade, corpo e psiquismo. E a gente precisa contemplar esse conjunto. Eu não posso preocupar com o corpo, eu não posso oferecer apenas terapias para essa pessoa se sentir bem. A pessoa tem que desenvolver uma visão de conjunto para o seu bem-estar. Então, no processo de envelhecimento, acho que é relevante, acho que é uma coisa que ajuda muito nós olharmos para essa transcendência, para esses valores sagrados que nos sustentam e que nos dão sentido na vida. Temos uma atenção especial com isso. Esse foi o nosso Médicos em 3D. Muito obrigada, Paulo, de novo. Até o nosso próximo encontro. Se você quiser acessar esse ou outro conteúdo, inscreva-se no canal do YouTube da TV Ambiental. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Olá, sou Luzaneri Cruz, médica endocrinologista, e esse é o Médicos em 3D. Aqui nesse espaço nós vamos fazer um debate, vamos tentar responder algumas dúvidas e por último dar algumas dicas. A minha convidada de hoje é minha grande amiga Keula. Tudo bem, Keula? Tudo bem. Keula é minha colega de especialidade, é médica endocrinologista também e nesse biênio 2019-2020 é atual presidente da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia Regional do Espírito Santo. Keula, eu queria começar perguntando esse assunto que sempre está nas rodas de conversas entre médicos, que é o coronavírus, né? O assunto nosso do ano de 2020, sem dúvida. Me fala uma coisa, a gente estava até conversando antes, você falou que a sua vida mudou até para melhor. Achei interessante esse ponto. Me fala um pouquinho mais sobre isso.
Então, é interessante, né? Porque o coronavírus trouxe muito medo, muita angústia e tudo, mas eu, particularmente, quando olho para tudo isso, tento ver aquilo que tem de bom. E eu acho que mudou sim, mudou para melhor em alguns aspectos, né? A gente aprendeu a gerenciar melhor o meu tempo e com isso a gente vai dando prioridade às pessoas que são mais importantes, né? Amando mais, conversando mais, diminuindo um pouco aquela intensidade de atividades. A gente conseguiu entender que a gente tem que canalizar a nossa energia para aquilo que é mais importante. E é que a gente consegue até viver com menos, né? Na grande maioria do nosso tempo. Eu acho que tem todo um aspecto bom desse coronavírus, a gente conseguir valorizar aquilo que é importante na nossa vida. E Keila, e fala do nosso paciente, aquele obeso. Nossa, a obesidade, assim, o coronavírus jogou uma luz, porque a gente estava muito acostumado a ver a obesidade como fator de risco para doença cardiovascular, né? Doenças assim como infarto, derrame, poderia vir nessa esteira também hipertensão, diabetes, mas de repente o obeso agora virou um fator de risco para doença infecciosa, né? E virou um fator de risco para o coronavírus, e o paciente complica. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que você acha? Então, a obesidade, ela é uma doença altamente inflamatória, né? Então ela já era conhecida como um grande fator de risco para essas doenças que a doutora Luzaneri comentou, mas como ela é uma doença inflamatória, ela traz o organismo com um metabolismo totalmente divergente, totalmente diferente. Então assim, ela se tornou um grande fator de risco para o coronavírus, porque o paciente ele vem com alterações nessa cascada de inflamação. Ele já vem com uma inflamação exagerada, então ele reage de forma exagerada à presença de um vírus ou de uma bactéria, aqui no caso é o coronavírus, né? Então ele reage de forma exagerada, trazendo uma série de repercussões negativas, né? E daí surgem as complicações do coronavírus. Algum paciente seu ficou mais complicado? Você percebeu isso pertinho de você ou algum familiar, assim que seja obeso e que complicou muito? Você percebeu isso? Percebi sim. A gente teve até um paciente jovem que infelizmente teve uma repercussão bem negativa do coronavírus, né? Chegou a evoluir com uma parada cardiorrespiratória. E o paciente, né, chegou a ir a óbito, foi uma situação bem complicada, e ele era um jovem e simplesmente tinha obesidade. Então, ele já vinha muito inflamado com essa alteração da dislipidemia, aquela hipertensão leve, comorbidades bem controladas, mas com uma obesidade importante. E esse paciente realmente não conseguiu resistir ao coronavírus. E até colegas nossos, né, médicos, também, jovens, obesos, e que a gente viu que complicavam muito, né? Então esse olhar para o obeso, idoso ou jovem, a gente precisa dar esse olhar com muito carinho, né? E você, assim, o que você aconselha como médico, endocrinologista, para esse obeso? Ele precisa ficar isolado por conta da obesidade ou por algum outro fator? O que você aconselharia nesse momento? Eu acho que, né, na atual conjuntura, né, no momento que a gente se encontra da pandemia do Covid-19, eu acho que o paciente jovem com obesidade ele não precisa mais se isolar. Eu acho que ele tem que se prevenir, usar tudo aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, as medidas preventivas, como a máscara, o álcool em gel. Mas é um paciente que pode produzir, que pode voltar ao trabalho e que tem que estar sempre em cuidado. Mas o paciente mais idoso, acima de 65 anos, ainda mais aquele que tem suas comorbidades, como diabetes, hipertensão, obesidade, eu acho importante que ele ainda se mantenha mais restrito, né, de comunicações com as pessoas. Acho importante ele estar em casa. Mas o obeso por si só não. Eu acho que ele tem que ir à luta, tem que continuar. Mas é muito importante, assim, que ele permaneça em contato com o seu endocrinologista, né, com o seu médico, que está cuidando dessa obesidade. Porque a gente consegue perceber uma piora desse processo todo, que o paciente tem medo, e tem medo até de ir ao médico, né? Então ele acaba piorando todo esse processo da obesidade, porque ele larga. E com essa obesidade vem a ansiedade. Então a gente tem uma série de complicações aí, que a gente tem que tentar manter o contato desse paciente com o seu médico e ter ele em atividade, né? Porque senão a gente tem outros problemas que acabam surgindo também no meio do caminho. E a gente percebeu que o paciente fugiu do consultório, né? O paciente às vezes ligava para o meu consultório e falava, mas eu tô com medo de adoecer, mas eu tô com medo também de ir aí. Aí minha secretária até falava uma coisa engraçada, que ela falava assim, a gente precisa escolher o que a gente tem mais medo. Mas assim, o seu consultório, você sentiu isso? Diminuiu o número de pacientes? E agora, tem voltado? Eles têm voltado piorados? Assim, porque o nosso medo como médico é que eles voltem pior da sua saúde, né? Eu senti sim, a gente percebeu uma queda grande, né, dos atendimentos nesse período de março, né, abril, maio, junho, aquela fase ali mais crítica, né, do pico da pandemia. A gente teve realmente uma queda grande no consultório, mas agora a gente percebe os pacientes voltando, né, querendo se consultar. A gente tem percebido isso, mas assim, o interessante é que a gente percebe que eles estão voltando com taxas alteradas, né? Porque a pandemia trouxe uma ansiedade, e com essa ansiedade veio uma série de repercussões, né? Então eles estão voltando de uma forma pior, a gente percebe isso, né? E ganharam um pouquinho de peso, porque aquela ansiedade me faz comer um pouquinho mais. Então tem tudo isso aí, mas alguns até ficaram bem, né? Mas a gente vê bastante
essa piora, sim. Interessante seu ponto de vista, né? Até para alertar para o paciente voltar agora, é hora de voltar. Nós vamos para o nosso próximo bloco e aí a gente vai saber se tem alguma coisa nova em termos de obesidade. Será que tem um remedinho novo vindo por aí? O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Estamos de volta com Médicos em 3D, debates, dúvidas e dicas. E a minha convidada de hoje é a doutora Keula Garret, médica endocrinologista, minha colega de profissão. E nós estamos aqui falando sobre obesidade. Keula, a pergunta que não quer calar, né? O paciente chega pra gente e fala, tem alguma coisa nova? Às vezes o paciente fala assim, doutora, eu tentei de tudo. Muitas vezes até diz assim, você é a terceira, quarta, quinta endocrinologista que eu vou. E aí, me fala, Keula, tem alguma coisa nova? Realmente é a pergunta de ouro, né? A gente tem alguns medicamentos sim no mercado que estão realmente fazendo um barulhinho grande, né? Que são chamados análogos de GLP-1. A gente já tem um deles sendo indicado para obesidade, bem interessante, a gente tem uma boa resposta. A gente tem uma grande expectativa para 2021, com novas indicações de alguns medicamentos já existentes hoje para diabetes, que provavelmente virão em bula com indicação para obesidade. São medicamentos realmente que vieram para revolucionar, né, o nosso tempo, né, muito metabólicos, muito interessantes. Mas o mais importante que eu acho é que não tem mágica nessa história toda, né? O mais importante é a gente entender que a mudança do estilo de vida, que é aquilo que a gente falava lá no comecinho, há muito tempo atrás, é o que permanece. A gente tem que tomar uma decisão. Eu falo até com o paciente que a decisão é no coração mesmo, porque a gente tem que decidir viver de uma outra forma, né? Comer de forma diferente, fazer uma atividade física, mudar esse estilo de vida, buscar sempre melhorar, né? Então eu acho assim, tem medicamento sim, mas o mais importante é a mudança de dentro para fora. Essas são as decisões que eu tenho aí para tomar diante da vida. E Keula, assim, o paciente muitas vezes ele já lançou mão do que existe. Eu até comentei com você, outro dia eu fui tentar prescrever uma medicação, o paciente falou assim, olha, eu não consigo, porque não são medicamentos baratos, né? São medicamentos que têm um valor, né, um pouco mais alto, e ela já estava usando uma série de medicamentos manipulados. E eu fui olhar nos medicamentos manipulados, não vi nada com eficiência. Então, às vezes, a gente tem isso, né? Os pacientes que estão usando uma medicação que alguém disse que tem uma coisa nova, né? Ele tem desejo que essa coisa nova realmente exista. Me fala, o que você acha disso? A gente vê, infelizmente, né? A gente vê muito isso no nosso dia a dia do consultório, essas fórmulas meio mágicas, essas promessas que são um pouco infundadas, às vezes baseadas em dietas extremamente restritivas, que a gente sabe que é isso que está funcionando, quando funciona. E às vezes o rebote também é muito alto desses medicamentos, às vezes o paciente perde peso rápido aqui, mas ele retorna rapidamente, né? 3, 4 meses depois, então a gente vê isso acontecendo. Alguns medicamentos que, na verdade, realmente não tem fundamento científico nenhum. Então a minha dica é, vamos continuar tentando fazer a medicina baseada em evidência, né? A gente tem buscado estudar novos medicamentos, a gente tem trabalhado muito com a desenvoltura desses novos medicamentos, aqueles que já existem, a gente tem buscado tornar eles cada vez melhores. Então, assim, eu acho importante você buscar o seu médico, conversar com ele, antes até de fazer fórmulas mirabolantes, cuidado com os excessos, porque milagres, né? É difícil falar de milagre dentro da obesidade. Então, eu acho assim, existe jeito, tem como a gente trabalhar muito bem, tem respostas maravilhosas para essa perda de peso, mas vamos buscar a medicina com seriedade, né? A medicina baseada em evidência. Os medicamentos novos com suas indicações, a mudança do estilo de vida, eu acho que é um conjunto de coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com essas promessas, porque elas podem, né, levar a gente para um lugar não muito desejado. E comenta um pouquinho sobre a vitamina D. Agora tem uma nova vertente, né, indicando vitamina D em altas doses.
e com uma força muito grande dentro das redes sociais. Você tem percebido isso? Muito. E o paciente que traz para você, já traz uma resposta pronta, o paciente já estudou, afinal de contas, o conhecimento está aí para todo mundo. E ele quer muito o uso dessa vitamina D, e a gente ouvia falar antigamente para dores, para doenças reumáticas, né? Doenças autoimunes, mas agora o paciente também está inserido dentro da obesidade, do contexto da obesidade. É verdade, sim. A grande ciência ao redor da vitamina D, eu acho importante demais a gente dizer isso, é a relação dela com o metabolismo ósseo. Isso a gente já sabe há bastante tempo, e quanto mais estudo se faz, quanto mais a gente analisa essa vitamina D, mais a gente consegue fazer a relação íntima dela com o metabolismo ósseo. Então é uma vitamina D que tem que estar realmente com bons parâmetros para aquele paciente já menopausado, com risco de osteoporose. Agora tem casos especiais, né? Pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. É importante que eles mantenham o nível de vitamina D um pouco mais elevado. Mas como fazer essa reposição? Em torno de 40, tá? Mas como fazer essa reposição? De forma correta, né? A gente sabe que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela é absorvida de forma oral. Então, assim, a gente está aí com algumas fórmulas injetáveis de vitamina D, a gente desconhece estudos sobre isso. Então, assim, eu acho importante a gente buscar fazer a coisa de forma certa, até pra gente não gastar mais do que a gente precisa, né? Então, a gente tem aí a vitamina D sendo prescrita de forma oral, de forma correta, reposição adequada, depois a manutenção da vitamina D. É importante, é muito importante, mas vamos tomar cuidado mais uma vez com esses excessos, porque a medicina de excesso, ela tá, parece que crescendo demais. E eu acho que não é por aí, né? A gente tem que tentar voltar para a academia, voltar para os estudos e fazer a coisa baseada em ciência, porque a gente está lidando com a vida e isso tudo é muito sério. Uma coisa que nós duas temos muita convivência e que também tenho falhado muito, eu tenho percebido, é a bariátrica, né? A gente tem visto o reganho de peso todo na bariátrica. E aí, me conta desses... Infelizmente, a cirurgia bariátrica, apesar de ser um sucesso, né, de ser uma metodologia muito interessante, principalmente para aqueles pacientes assim, obesidade, mas já com uma síndrome metabólica instalada, né, com diabetes ali querendo começar, a gente vê respostas maravilhosas, mas a gente tem um reganho sim, chegando às vezes até a 40% do reganho de peso depois de mais ou menos uns 5 anos de bariátrica, né? Infelizmente isso realmente acontece, por isso que o importante, mais uma vez, eu falo de novo, é a mudança do estilo de vida, porque se eu operei, fiz uma bariátrica, estou super bem, perdi aquele peso, foi bacana, mas se eu voltar para meu estilo de vida antigo, eu vou voltar a ganhar peso. Então a gente tem que ter essa noção, que a mudança do estilo de vida é a coisa mais importante que se tem. E esses novos medicamentos que eu falei, só para abordar rapidinho também, existem alguns estudos já feitos desses medicamentos com o paciente que fez uma cirurgia bariátrica. Então, assim, existe a evidência de que a gente pode ter resposta desses novos medicamentos, inclusive em situações especiais, como no pós-bariátrico. Então, eu acho importante você buscar o seu endocrinologista, conversar com ele, fazer esse tratamento em conjunto, né? Porque, às vezes, com o cirurgião e o endócrino, porque a gente tem solução para chegar de forma correta no lugar que a gente deseja, né? Keula, normalmente eu peço para dar uma dica no final da fala, mas eu percebi que você foi dando as dicas durante a sua fala, né? Eu acho que a dica está dada e realmente a gente precisa voltar, né, ao que nós fazíamos antes, nossos pais, as gerações anteriores. E agora, então, eu queria te agradecer por estar aqui. Nossa amizade longa, né, Keula? Longa. É longa. E eu e Keula temos uma coisa interessante, nós somos apresentadas 5 vezes, então nós somos devidamente apresentadas. Verdade. Tá bom? Eu tenho um pequeno problema de memória, né, Lusa? Muito obrigada, tá, pela sua presença. Obrigada a você. Esse foi o Médicos em 3D. Nós tivemos um debate, tiramos algumas dúvidas e deixamos algumas dicas. Até o nosso próximo encontro. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Olá, estamos aqui com o nosso Médicos em 3D. Nesse espaço nós damos algumas dicas, tiramos bastante dúvidas e fazemos um bom debate. Nosso assunto de hoje é um assunto novo, é a ginecologia integrativa. Quem está aqui comigo para falar sobre isso é a Samara Matar. Tudo bem, Samara? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Ah, que coisa boa que você está aqui. Então, eu queria te dar abertura nesse espaço para você explicar um pouco o que é muito novo, inclusive para gente dentro da medicina, né? Sim. Samara é filha de Paulo Batistuta e ele fala que foi novo para ele também. Foi. O assunto foi você que trouxe para dentro de casa, não é isso? Foi. Ginecologia integrativa não é uma especialidade médica, não é. A ginecologia é.
Mas a integração é uma forma de a gente abordar um paciente em que a gente considera o todo, e não só o útero, a vagina, os ovários ou as queixas ginecológicas. A gente consegue olhar para a pessoa que está na nossa frente e propor intervenções de maneira que ela se beneficie como um todo. E quando eu detecto doenças que cabem a outra especialidade, eu encaminho. Então, assim, vamos falar de maneira prática. O que é essa mulher, né? Olha só, a medicina mudou, não é isso? A mulher mudou, a medicina vem agregado a ela bastante tecnologia, né? Tudo muito novo, fica até difícil da gente correr atrás de tanta novidade. E essa mulher é uma mulher nova, né? Uma mulher que trabalha, a gente estava até discutindo sobre isso. Nós temos mulheres de 60 e 70 anos plenas. Quem é que vai se beneficiar? Por que fazer? Todas as pessoas, todas as mulheres vão se beneficiar desse olhar mais delicado em relação à sua saúde. A expectativa de vida aumentou e ninguém mais quer ficar com 70, 80 anos numa cama, entrevada numa cama. O objetivo é promover uma longevidade saudável e isso vem a partir da reorganização de hábitos básicos. E aí a gente pode contar um pouquinho com uma suplementação, com um conhecimento novo aqui e ali, um monte de estudo que a gente tem em relação, por exemplo, à melatonina, à vitamina D, que são clichês, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar disso em algum momento. Mas o benefício é para todas. Agora, o que eu vou prescrever, dose, quando e como, isso é individualizado. E não é só a partir da avaliação dos exames de imagem ou laboratoriais. Eu examino a pessoa, eu faço uma entrevista, uma conversa longa para poder identificar aonde eu vou atuar e como vou abordar aquelas queixas. Então, Samara, a gente estava até conversando sobre isso, né? Eu às vezes recebo no consultório pacientes que fizeram ultrassom de tireoide, que tem nódulos muito pequenos, que causa mais dor à pessoa, né, do que soluções. Você tem isso também? Algum paciente que não tem benefício, por exemplo, a queixa dela não seria uma queixa sua? Isso é alguma coisa que vem para você? Por exemplo, uma paciente muito jovem, que talvez você identifique que seja ansiedade. É simplesmente uma fórmula de bolo ou você vai realmente tratar caso a caso? Deus me livre. É claro que a gente tem as bases da fórmula de bolo, mas assim, o que eu vou fazer para aquela paciente é só para ela. Pode comparar a prescrição por aí, tem até um nutriente ou outro parecidos, uma fórmula base, mas dose e até composição mesmo é de acordo com cada pessoa, porque se a gente generaliza, então a gente não está causando bem, a gente está causando mal. Aí a gente chega naquele mesmo ponto que hoje é demonizado. Por exemplo, a pílula anticoncepcional, a reposição hormonal que vende na farmácia. Poxa, se eu vou dar a mesma coisa para todo mundo, então por que aquilo que está na farmácia é ruim e o que eu estou dando no consultório não é? Entendeu? A gente tem que ir tateando, tem que ir com cuidado. Cuidado, né? E a gente está batendo bastante na tecla da menopausa, né? Dessa mulher mais velha, 60, 70 anos, 50. Lembrar que a menopausa é em torno dos 50, Isso. né? Imagina, uma mulher de 50 anos plena ainda, né? Precisando de reposição de hormônios. Mas e a paciente jovem? Ela pode se beneficiar também? Por exemplo, de vez em quando chega no meu consultório, eu faço muito pré-adolescente, adolescente. Chegam umas mães falando que a criança está sonolenta, não tem interesses. E será que a gente consegue? É só preguiça? É só coisa da adolescência ou pode ser alguma deficiência vitamínica aí? Com certeza, porque hoje a gente vive num mundo, eu costumo dizer, contaminado. É cheio de cloro, agrotóxico, plástico. A gente está em contato com isso, está em exposição, mesmo que a gente opte por um estilo de vida mais natural. Então, sim, a gente consegue melhorar. Às vezes tem uma causa orgânica sim nesses adolescentes que a gente consegue fazer com que a qualidade de vida melhore. Mas eu não posso deixar de falar dos hábitos. Então assim, um hábito alimentar só de industrializado, não tem rotina, a pessoa só come aquilo e aquilo, ela não varia nada. Ela dorme tarde, fica ali no celular, adolescente, né? Aí, não só eles, mas fica ali no celular até a hora de dormir. Isso tudo atrapalha o nosso funcionamento como um todo. Então a gente precisa ajustar esses hábitos. Eu costumo dizer também que não adianta a pessoa vir numa consulta integrativa e gastar não sei quanto de suplemento e de exame e tudo mais, se ela não está disposta a mudar pelo menos esses hábitos. Então a alimentação, por exemplo, o sono,
atividade física, os clichês, eles são super importantes. Mudando isso, a gente diminui até a suplementação. É verdade. Né? Então a gente precisa olhar para isso. Não é porque tem a tecnologia, que tem muita coisa disponível para a gente fazer, seja para a criança, para o adolescente ou para o adulto, que a gente pode desconsiderar as bases, né, da saúde, que são essas que eu falei. São os novos saberes com saberes antigos, né, Samara? Juntando tudo que a gente tem de conhecimento, não é isso? Complementares. A gente vai filtrando aqui e ali, mas eles se complementam, é o caminho da ciência. Né? É verdade. No próximo bloco, nós vamos perguntar para a Samara se tem alguém que não se beneficia dessa reposição e dessa suplementação. Será que tem esse perfil de pessoa? Vamos saber daqui a pouco. O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Voltamos com Médicos em 3D, num assunto no universo feminino, maravilhoso, super interessante. Quem está comigo aqui é Samara Matar, ginecologista, que está militando nessa área agora, que é a ginecologia integrativa. Samara, olha minha pergunta para você. Outro dia eu recebi, acho que todo mundo, meme, de um jornal de 1912, mais de 100 anos atrás, falando assim que uma velhinha de 42 anos tinha sido atropelada por um ônibus. Mais de 100 anos se passaram e essa mulher de 40 anos está plena, às vezes sendo mãe pela primeira vez. Exato. E casando-se de novo, casando-se pela primeira vez e querendo ficar bonita. E de repente a gente tem esse apelo enorme da beleza. Sim. Inclusive agora a gente tem uma coisa chamada chip da beleza. Uma série de hormônios colocados dentro de um chip que garante que essa mulher vai ficar bela por mais tempo. É esse o caminho, Samara? O que você acha disso? Eu sou uma fã incondicional da beleza. Eu acho que a gente tem que se sentir bem, a gente tem que se cuidar, a gente tem recurso, hoje a gente tem milhares de coisas para fazer. Eu adoro minha dermatologista, mas tem limite. Acho também que quando a gente vai mexer com reposição hormonal, a gente precisa ser muito criterioso. Então, usar um chip da beleza, você está pensando só na beleza e você esquece de todos os efeitos adversos de curto, médio e longo prazo que aquilo ali pode gerar. Eu não gosto dessa ideia. Eu acho que a beleza ela tem que ser lúcida e consciente e ela tem que ser uma consequência de saúde. E esse estado saudável, ele não inclui só a nossa aparência, ele vem de dentro. Então, se a gente está bem, a gente vai emanar, mesmo que esteja sem maquiagem, por exemplo. Agora, se a gente está mal, pode colocar joia, pode gastar tudo na dermatologista, no cirurgião plástico, na loja de roupa, que o olhar continua apagado. Eu não acho que a resposta esteja no chip da beleza. Eu reponho hormônio das minhas pacientes com critério, eu tenho ótimos resultados e eu falo isso para elas. A beleza, o ganho de massa, o emagrecimento é consequência de um estilo de vida saudável. Não deveria ser o motivo pelo qual você busca um médico. Eu quero um chip que vai fazer um milagre, até porque não faz milagre, né? Tem os efeitos adversos. Então, assim, é o ônus e o bônus. Todo mundo quer o bônus e fica cego pro ônus. Eu não fico cega. E assim, esse preparo do médico, né? Vamos falar, você ginecologista, depois fez sua pós-graduação, né? Toda essa parte nova, vem estudando, mas a gente tem percebido que essa área tem sido invadida, não é, Samara? As pessoas têm procurado, às vezes, profissionais que têm exagerado na dose. Até te falei, né, que a gente tem uma experiência de uma paciente que foi pedido para ela não colocar o chip da beleza,
porque ela tinha problema de coração e 10 dias depois que ela colocou, infelizmente, ela teve um AVC, né, um derrame cerebral. Então me fala, o que você acha desse preparo, como é que foi sua história, o que o paciente deve esperar do médico, que ela vá se consultar para conseguir esse bem-estar, além de ficar bela, porque beleza a gente quer, né? Todo mundo quer ficar bonito, mas a gente também quer ficar saudável, não é Sim, isso? ainda mais agora que a gente vive mais e quer mais qualidade. Eu sou criteriosa e tem aquelas máximas, né, da faculdade, a clínica é soberana, valorize a queixa do paciente. Então, isso eu nunca esqueci. Pode vir toda a tecnologia do mundo na minha frente, eu tenho um certo critério para usar, mas eu acho que isso vai muito pela ética. E eu atuo invariavelmente. Eu só vou fazer para o paciente o que eu faria, o que eu quisesse que alguém fizesse por mim ou o que eu faria para minha mãe, por exemplo. Então, esse é o limite. Às vezes eu vejo prescrições assim de um paciente que acabou de chegar, né, para uma consulta de abordagem metabólica. Eu vejo prescrições assim com 16, 20, 25 itens para uma pessoa que ela ainda não conseguiu nem mudar um hábito básico de sono. Eu acho isso um exagero. Por último, então, eu vou pedir para você deixar a nossa dica, né? A dica que a gente sempre pede, que eu tenho certeza que está todo mundo interessado em saber. Vou dar duas, então. Uma é reforçar esse clichê. Enquanto não houver uma mudança de hábito, enquanto não houver essa escolha de se alimentar um pouco melhor, de dormir melhor, de praticar uma atividade física, de cultivar a saúde mental, o coração em dia, a gente não consegue evoluir muito nos benefícios de uma suplementação, por exemplo. E outra dica preciosa que eu dou é: não espere a menopausa se instalar para poder se consultar. Faça isso enquanto você ainda está no climatério, porque a transição é mais amena e a mulher tem a oportunidade de entender conceitos, aumentar a sua percepção íntima e melhorar a sua autogestão. Papo sensacional, amei demais estar aqui participando desse debate. Esse é o nosso Médicos em 3D, dicas, dúvidas e debates, e até a próxima semana. Esse e outros assuntos estão no nosso canal no YouTube. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Olá, esse é o Médicos em 3D. Nesse espaço, vamos tirar dúvidas, dar dicas e fazer um debate. Nosso tema de hoje é sobre a janela da alma, sobre a saúde dos olhos. E aqui comigo para discutir sobre isso está Liliana Nóbrega. Tudo bem, Liliana? Tudo ótimo, Luza. É um prazer estar aqui com você. Liliana, eu queria começar falando sobre assuntos quentes, né, assuntos recentes que a gente vê inundando a nossa internet. A gente podia começar a falar sobre miopia. O que você acha? Luza, é um tema atualíssimo. Tá? Nós estamos com uma campanha das sociedades brasileiras de oftalmologia, sociedades brasileiras de pediatria, sociedades médicas em geral, com um alerta permanente sobre a miopia. Até 2050, metade da população mundial será míope. Isso é uma previsão muito ruim, não é? Quando eu vi esse número eu cheguei a ficar assustada, achei exagerado, mas não é. Não é exagerado e é para assustar mesmo. Então a gente criou essa campanha como um alerta para os pais e responsáveis de crianças, para que levem as crianças ao médico oftalmologista para fazer exame, para ver se essa criança está míope ou não, se tiver míope, acompanhar. Por que essa miopia está aumentando assim no mundo? Porque as crianças estão na frente das telas, de tablets, celulares, computadores. Então as crianças não olham para longe, as crianças estão confinadas dentro de casa. Com a pandemia isso piorou muito, aulas online, lazer online, joguinhos. E as crianças não saíram ao ar livre para tomar sol e fazer atividades externas olhando para longe. Então isso prejudicou muito a saúde visual das crianças e está acontecendo um boom de miopia no mundo todo. Então assim, Liliana, eu tenho criança em casa, né? Nós estamos diante de um desafio, não é isso?
Então a gente precisa dessa aula online, nós temos muitas ferramentas importantes, mas o que a gente pode fazer então, para a gente preservar? Tem alguma coisa que a família possa fazer para preservar a saúde do olho das crianças? Sim, algumas dicas que a gente tem dado na hora das consultas, né, para os pais. A primeira coisa, Luza, é tirar as crianças das telas. De 0 a 2 anos, nenhum momento essa criança pode estar na tela. E a gente vê bebês hoje com o celular nas mãos, né? Depois de 2 anos, você vai ter, com a orientação do pediatra, algum período que você possa entregar uma tela para o seu filho, mas seriam períodos curtos também. E aí depois de 4 a 6 anos, um pouquinho a mais, de 6 a 8, um pouquinho a mais. Mas a criança não pode ficar o tempo todo em frente às telas. Esse excesso de visão de perto está aumentando a miopia e também a falta do sol. Então a primeira coisa, tirar números de horas de frente das telas. E a segunda coisa, 1 hora por dia ao sol, em atividades ao ar livre, seja ela andando, caminhando, andando de bicicleta, passeando com o cachorro, fazendo esporte, jogando bola. Essa criança precisa desse estímulo da luz solar também, para que libere hormônios e que não cresça excessivamente esse olho. Quando o olho cresce excessivamente, há um aumento da miopia. E o aumento da miopia está relacionado não só ao uso de óculos e dependência de óculos, mas também associado a doenças oculares graves que causam baixa de visão, como descolamento de retina, glaucoma, doenças da mácula. Então, a grande importância da gente tentar prevenir esse boom de miopia na nossa sociedade. E o adulto também deve diminuir o tempo de tela? Porque às vezes a gente fala da criança, né? Outro dia eu vi um alerta até de um psicólogo falando que quem tem mais vício em tela é o adulto e a criança meio que imita isso, né? Sim, nós temos que ser o exemplo, né? E nós temos que orientar as crianças e os adolescentes. Eles não vão saber dessas consequências, né? Então os pais têm que orientar essa criança. Um outro tema interessante, novo, é sobre a miopia, aliás, o déficit de visão e o Alzheimer, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Luza, muito interessante você tocar sobre esse assunto, porque saiu um estudo em janeiro de 2022 relacionando a cirurgia da catarata à diminuição em 30% dos casos do desenvolvimento de Alzheimer. Então, hoje a gente informou isso à população, né? A geriatria, ela já sabe da importância da cirurgia de catarata para um paciente de 60 anos ou mais, né? A gente já sabia que essa cirurgia aumenta a qualidade de visão do paciente, aumenta a qualidade de vida, previne quedas, melhora a mobilidade do paciente idoso porque ele está enxergando melhor. E hoje a gente sabe que estimula a parte cognitiva do nosso cérebro, prevenindo em 30% os casos de Alzheimer. Então, super interessante. Como vocês podem notar, a criança, é muito importante ela enxergar bem para o desenvolvimento neurosensorial do olho. E na vida, né, a gente já idoso, como isso é importante para estimular o nosso cérebro também. Tudo ligado, né? Tá tudo ligado. O olho, uma máquina perfeita. A gente fala que o olho é só um captador de imagens, mas ele é quase uma parte do cérebro. Super importante. No próximo bloco, nós vamos perguntar para a Liliana se a nossa saúde geral influencia na saúde dos olhos. Espero vocês para o próximo bloco. O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Voltamos
Estamos com o nosso Médicos em 3D e hoje estamos falando sobre a saúde dos olhos com Liliana Nóbrega. Então, Liliana, numa conversa que a gente teve anteriormente entre endócrinos e oftalmos, né? A gente discutiu uma coisa que eu queria que você trouxesse hoje. Quando a pessoa deve ir ao oftalmologista? Hoje, a criança, quando nasce na maternidade, ela já tem que fazer o primeiro exame, o chamado teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho. Recentemente nós tivemos o caso da filhinha do Tiago Leifert, que está tratando um tumor intraocular. Tá? Esse tumor é mais frequente na infância, por isso a importância desse acompanhamento. Então a criancinha nasceu, faz nas primeiras 72 horas um teste do olhinho, para o médico já ver se tem alguma opacidade ali atrapalhando. Se atrapalhando a entrada de luz, se tiver essa opacidade, é uma urgência oftalmológica. A criança tem que tratar ali, bebezinha, para que ela possa ter o desenvolvimento neurosensorial do seu olho, né, preservado. Senão o olho não desenvolve. A criança vai ficar cega, não aprende, não entra luz, não desenvolve o cérebro. Passado o teste do olhinho normal, o pediatra ainda tem que fazer esse teste mais umas 3 vezes durante o primeiro ano da criança. E nós recomendamos também que no primeiro ano da criança ela seja levada ao oftalmologista também. E ali o oftalmologista anualmente examinar essa criança, tá? Porque na primeira infância nós temos patologias que, se não diagnosticadas, a criança não desenvolve aquela visão. Então, se a gente levar a criança só quando ela for alfabetizada, 7, 8 anos, e aí a gente pegar alguma patologia, uma diferença de grau muito grande, a criança enxerga de um olho e do outro não, a gente não vai ter tempo mais de desenvolver essa criança, tá? Ela vai ficar com uma sequela visual para o resto da vida. Na adolescência, com o crescimento, nós vamos mudando o nosso olho também em diâmetro, podemos ter surgimento de graus como a miopia, astigmatismo, hipermetropia, que precisam de óculos, necessita de um acompanhamento também anual. Na vida adulta, nós estamos sempre trabalhando, então nós precisamos estar com o óculos certo, pressão ocular medida, fundo de olho também. E depois de 40 anos desenvolvemos vista cansada, que é a dificuldade de enxergar de perto, vamos precisar de um acompanhamento. 60 anos, catarata, glaucoma é muito importante também, se a pessoa tem uma história familiar ou não. Então precisa ir ao médico. Doença assintomática, o paciente não sente nada, só através do exame oftalmológico poderá ser diagnosticado. Liliana, papo sensacional, dá pra gente conversar aqui, né, o dia inteiro. Mas assim, por último, eu queria que você deixasse uma dica pra gente. Claro que na sua fala você já foi dando dicas, né? Mas eu queria que você falasse uma coisa especial que você gostaria de trazer, que você julgasse que fosse importante para as pessoas que estão em casa. Luza, então a dica super importante para os seus telespectadores. Vá ao médico oftalmologista, cuide da sua saúde visual, cuide dos seus olhos. A visão é um dos sentidos mais importantes que a gente tem. Através dela, nós nos comunicamos com o meio externo, né? Através da visão, nós podemos ter parte cognitiva do nosso cérebro desenvolvida, prevenindo doenças como Alzheimer, como a gente falou. Então, vá ao seu médico, não deixe você ter queixas visuais para ir ao seu médico. Leve a sua criança ao seu médico, leve o seu idoso ao médico. A saúde visual, ela muda desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre. Então a gente precisa do médico oftalmologista. É um dos médicos principais que a gente precisa frequentar durante a nossa vida. Esse foi o nosso Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Quero agradecer novamente a Liliana. Esses e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental e até o nosso próximo encontro. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Estamos no ar
com Médicos em 3D. Nesse programa vamos fazer um debate, tirar algumas dúvidas e, por último, dar algumas dicas. Nosso tema de hoje é obesidade. Para isso, está aqui comigo a doutora Sabrina França. Sabrina é endocrinologista. Tudo bem, Sabrina? Tudo bom, Luza. Obrigada pelo convite. Obesidade é um tema super atual. É um problema de saúde pública. Então, Sabrina, a gente podia abordar hoje mais a questão do tratamento. O que você acha? Ótimo. Acho Vamos que começar, tem muita então, gente querendo saber, né, Luza? Vamos começar sobre o que a gente faz. O que tem de novo? Tem coisa nova? Tem o antigo? Você vê assim, não sei se você recebe no seu consultório, há 11 anos atrás, alguns medicamentos foram retirados, né? Pelo Senado, o governo entendeu que esses remédios deveriam sair do mercado. E esses remédios tinham uma série de problemas, uma série de efeitos colaterais. Eles também tinham uma questão que quando a pessoa parava, ganhava o peso todo de volta, né? Um reganho de peso. Eles saíram do mercado, mas ainda ficou o preconceito contra o tratamento para a obesidade, não é isso? Me fala um pouquinho. Exatamente, Luza, porque essas medicações, apesar delas ajudarem, né, na perda de peso, e era o que a gente tinha na época, né, de recurso, elas tinham muitos efeitos colaterais. E elas eram usadas indevidamente, em muitas das vezes, né? E um dos efeitos que preocupava a gente era a questão da dependência, né? Porque eram derivados de anfetamina que podiam causar dependência e o uso dessas medicações sem, às vezes, a prescrição médica. E a formulação dessa composição, junto com outras medicações, numa mesma forma manipulada, que piorava ainda mais a chance de efeitos colaterais. Então, infelizmente, era uma medicação que era possível usar, que muitas vezes era efetiva, o paciente tolerava bem e tinha sucesso. No entanto, criou-se esse preconceito por causa disso, por causa do mau uso, né? E isso, infelizmente, pode acontecer com as novas medicações que a gente tem hoje também. E a obesidade, assim, enquanto doença, merece tratamento, Sabrina? Claro, né, Luza? E tratamento a curto prazo, a longo prazo? Fala um pouquinho sobre isso. Obesidade é doença? É doença, né? Por que a gente tem que encarar como doença? Porque é fator de risco para inúmeros outros problemas e vai aumentar o risco de mortalidade. Né? A obesidade inflama o organismo como um todo, aumenta o risco da pessoa ficar diabética, hipertensa, o colesterol aumentar, isso tudo, problemas cardíacos e problemas de derrame, enfim. Né? Então precisa ser tratado como doença. E aí vale a pena a gente fazer essa diferenciação da obesidade doença e do querer emagrecer, do querer ficar com o corpo perfeito. A questão estética forte, né? Querer atingir aquele IMC perfeito. A gente tem que se atentar para isso, porque quando o paciente chega no nosso consultório, a gente precisa enxergar ele como uma pessoa que precisa perder peso para ter saúde, precisa renovar a autoestima dele, ele precisa estar satisfeito sim com o peso, mas a gente precisa trabalhar muito bem para que só aquele peso não seja o foco dele, para que tenha uma abordagem ampla, né? Porque às vezes o paciente perde um pouco de peso, não fica satisfeito, mas pra gente já ajuda tanto, né? Porque a gente sabe que diminui tanto o risco de outros problemas. Então precisa ser encarado como doença e muitas vezes o tratamento medicamentoso a gente tem que lançar a mão e tem que usar a longo prazo, né? Me fala de coisa boa, o que tem de bom no mercado? Tem coisa nova, né, Sabrina? Chegando e coisas não tão novas, mas assim, muitas vezes desconhecidas do público, não é isso? A gente tem já medicações que já são utilizadas para tratamento de diabetes, que são os famosos injetáveis, né? Que a gente precisa deixar aqui também claro. É injetável não porque vai atuar naquela gordura localizada na barriga onde vai injetar, porque também no passado já se utilizou substâncias que faziam a degradação ali da gordura e diminuía aquele acúmulo de gordura subcutânea que veio até dar problema também, né? Esses injetáveis são injetáveis porque a via de absorção da medicação é através da via subcutânea que vai ser depois absorvida na corrente sanguínea. Se usar via oral não funciona, então por isso que é injetável, né? Então são medicamentos que são usados para tratar diabetes, que mostraram efetivos na perda de peso, tiveram estudos e mostraram também segurança para paciente diabético, para paciente obeso não diabético. Então essas medicações já tem uma que é aprovada, que é a liraglutida, essa medicação já é aprovada, é aplicação diária, super efetiva, tem alguns efeitos colaterais, precisa sempre de um acompanhamento de um profissional, né? E agora a semaglutida, que a gente já usa para tratamento de diabetes, que é aquele aplicação semanal. Em julho, se eu não me engano, do ano passado, foi liberado nos Estados Unidos pela FDA e a gente está aqui ansioso esperando a liberação pela Anvisa, né?
porque em bula ainda não diz que a gente pode estar usando para obesidade, apesar que a gente sabe que já é uma medicação segura. E também a dose muda, né? Então, se a gente usa semaglutida aqui na dose de 1 miligrama, ela foi aprovada para obesidade na dose de 2,4 miligramas. Então, será que se a gente utilizar nessa dose de 1, vai ser realmente efetiva? Né? Então, a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade para utilizar, mas ainda realmente não foi aprovado. E a associação da bupropiona, né? E aí o que de mais novo, que foi acho que final do ano passado, né? Essa associação da bupropiona com naltrexona, que a naltrexona, na verdade, é uma medicação ansiolítica utilizada principalmente em alcoolista, né? E a bupropiona é um antidepressivo, mas que também tem uma açãozinha ansiolítica. A gente utiliza ainda a bupropiona, apesar de na bula não estar escrito que é para emagrecer, que é para tratamento da obesidade, a gente sabe que ajuda muito naqueles hábitos compulsivos, naquela ansiedade para comer, e o paciente se sente muito bem, tudo com acompanhamento. Então pode ser que para um funcione muito bem e que para outro, apesar de ser uma ótima medicação, não funcione bem. Bom, no próximo bloco nós vamos saber o seguinte: e existem coisas que a gente não deve fazer? Ok, coisas que deve, medicamentos novos nós estamos vendo que tem. Mas e medicamentos que a gente não deve utilizar? Existem? Sabrina França vai responder essas questões. Espero vocês no próximo bloco. O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Voltamos com o nosso Médicos em 3D e nosso tema de hoje é o tratamento da obesidade. Nesse bloco nós vamos falar do que a gente não deve fazer. Sabrina, muita coisa errada ou não? Não, nem tanto, né, Nem Luza? tanto. Nem tanto. Mas você concorda que o apelo é muito grande? As pessoas querem muito se tratar e muitas vezes estão à procura de uma medicação mágica. E aí elas procuram o médico errado e a medicação errada. Ou às vezes nem procura o médico, que é mais grave ainda. Mas essa associação médico errado ou ausência de médico e medicação errada, quando junta, pode acontecer um desastre. Pode dar ruim. E aí, fala um pouquinho. Então, isso que você falou é muito importante. A gente vive hoje, infelizmente, uma ditadura da beleza, né, Luz? A gente vive de rede social, de mídia, e os nossos adolescentes, eu acho que são os que mais estão sofrendo com isso. Nós que temos filhos adolescentes, a gente sabe como que é difícil, né? Estão sempre insatisfeitos com alguma coisa, porque existe filtro e a realidade é muito diferente, né? E essa questão do comportamento e da autoestima e de como a pessoa se vê, isso é muito importante e a gente tem que estar muito atento, não só com adolescentes, mas com adulto também. As mulheres é o público que talvez sofra mais com isso, mas a gente precisa ter o feeling de perceber o que o paciente está sofrendo ali, porque muitas vezes ele consegue disfarçar até mesmo dentro de casa para a família. E se houver algum distúrbio desse tipo, precisa ser tratado tanto a parte médica quanto a parte também psicológica. Outro dia eu recebi um paciente e ele usou até uns verbos diferentes assim, do português. Ele falou que ele queria performar. Eu falei, nunca ouvi essa palavra na minha vida. Ele falava que ele queria marmitar. Aí eu percebi, né? Eu falei assim, acho que essa pessoa está querendo usar coisa errada. Me fala um pouquinho desses anabolizantes, diuréticos, hormônios de crescimento. E quando a gente fala da questão estética, talvez performar seja o quê? Melhorar a performance, tanto física quanto estética, né? E aí vem o tal dos hormônios, né? A gente tem que ter muito cuidado porque hoje ficou muito na moda a questão de testosterona baixa na mulher. Então, tanto a mulher quanto o homem
Óbvio, gente, testosterona é anabolizante. Testosterona é um hormônio que vai fazer lipólise, que é a quebra da gordura, e vai fazer anabolismo, vai fazer formar musculatura. Né? Não é à toa que os homens são mais musculosos que as mulheres. As mulheres, elas têm um pouquinho de testosterona produzido pelos ovários, pelos suprarrenais, que a gente precisa de testosterona para nossa libido, para a gente ter vontade de fazer as coisas. Porém, é uma quantidade pequena. E é fisiológico. Se a gente começa a querer usar a testosterona para melhorar essas coisas, a gente vai causar um curto-circuito no nosso controle hormonal, né? Então a hipófise, que é a nossa glândula que controla todas as outras, ela começa a entender que tem hormônio em excesso, e realmente tem, você está usando a testosterona. Seja através de gel, de pílula, de injetável, tudo é uma sobrecarga. Ela faz um bloqueio, para de estimular, o ovário para de funcionar, a mulher de repente para de menstruar, começam os efeitos colaterais do excesso de testosterona, que a gente sabe. É acne, queda de cabelo, engrossamento da voz, aumento do clítoris, agressividade, distúrbio mesmo de comportamento, então aumento de pelo, é muita coisa indesejável que talvez a mulher se arrependa depois do que, né? E o problema é que os resultados são a curto prazo. Enquanto você usa, você tá lá lindona, forte, diminui celulite, de repente você para de usar, além de você perder o resultado, o seu controle hormonal agora está todo truncado, né? Então é muito arriscado. E assim também se faz com os outros hormônios, igual você falou, o GH, né? Os sintéticos, né? Todos esses hormônios sintéticos. Então, assim, tem gente usando dose de hormônio sintético, até de animal. É muito arriscado, gente. Outra coisa, hormônio, a gente sempre pensa, né, que o hormônio tem a ver com a questão da trombose, né? Se anticoncepcional já era arriscado, que é um nível baixinho de hormônio, que a gente utiliza sim como anticoncepção, como tratamento muitas vezes de uma menstruação errada, enfim, já existe o risco. Você imagina se fazer uma quantidade de hormônio absurda, né? Então as pessoas não sabem, às vezes tem ali um defeitinho de fábrica, né, uma tendênciazinha a ter um distúrbio de coagulação, e de repente vai fazer um simples gel e pode se surpreender. É verdade. A gente tem casos de jovens que acabaram tendo problema sério, não só de trombose, mas até de tromboembolismo, de AVC, por causa do uso inadequado de hormônios. É verdade. Eu tenho até um caso de um professor meu que pediu para a paciente dele não usar o chip da beleza, que é outra coisa, né? Os implantes, né? E ela insistiu, porque esse nome chama muita atenção, né? Chip da beleza, quem não quer ficar bela? E ela teve um AVC 10 dias depois. E esse ambiente de academia que a gente tanto pede para o paciente frequentar, não é, Sabrina? A gente estimula tanto, às vezes é um ambiente muito tóxico, né? Com certeza. Aquelas pessoas ali, elas começam a prescrever entre si hormônios, não é isso, Sabrina? A gente tem profissionais da saúde, mas que não são médicos, né? Muito menos especialistas, que acabam utilizando essas práticas. Eu não sei exatamente de onde que tira, né, o ciclo experiência tal. De vida, né, talvez. Tem a questão de um ciclo para tal atividade, outro para tal objetivo. Se o objetivo é só ganhar massa, é isso, se é performar, é outro. Então foge assim até do nosso conhecimento. Às vezes chegam umas prescrições que a gente nem entende muito bem o que é, né? E é muito ilusão. O paciente, ele realmente, é aquilo que você falou, muitas vezes ele quer o resultado fácil, né? É muito mais fácil você usar um hormônio e ganhar sua massa muscular ali em 30 dias, 60 dias, do que você começar a se alimentar muito bem, calcular a quantidade de proteína que você está ingerindo, fazer atividade física com regularidade. Não adianta você só comer proteína e não fazer atividade física, ou você malhar pra caramba e não se alimentar bem. Tem que ter as duas coisas, né? O hormônio, ele permite você conquistar isso tudo com muita facilidade. Então é muito arriscado. E os implantes, eu acho que são até piores, porque implante você não sabe a quantidade que está botando. O paciente, às vezes, ele recebe aqueles petrezinhos que vão implantar ali, não sabe nem o que é. Uma vez eu peguei a receita de um paciente que tinha tadalafina, que é um vasodilatador usado para disfunção erétil, tinha, pasma, metformina, que é um medicamento que a gente usa para tratar diabetes, né? Então, assim, olha o risco, sendo que esses medicamentos são por via oral. Como que vai injetar um negócio ali, né? E muitas vezes o implante está ali. Acontece isso, eu tive um paciente que infartou 2 meses depois de ter colocado o implante. E como que você vai retirar? Às vezes não tem como retirar, né? Às vezes é muito difícil. Isso que você falou, achei importante. Algumas alterações são irreversíveis, né?
engrossamento da voz irreversível, aumento do clítoris irreversível. Quem vai mexer naquele clítoris depois para diminuir? Ninguém. Infertilidade irreversível, calvície irreversível. E é esse preço a pagar que ninguém, quando vai implantar, né, o chip, ou vai passar essa testo de boca a boca, ninguém te fala desse lado B, só fala do lado A. E não mostram também. Né? Infelizmente, na mídia não é mostrado, isso vai pra gente, pro nosso consultório, mas não é divulgado. Então, Sabrina, todo mundo que vem aqui a gente pede para deixar uma dica nesse assunto super importante, polêmico um pouco, né? Vou pedir para você deixar a nossa dica de hoje. Se puder deixar alguma dica, eu acho que a gente tem que se aceitar melhor. E eu tô falando para nós também, né, Luza? Porque nós somos seres humanos e a gente quer sempre o melhor, né? Então, assim, colocar na balança e ver realmente o que preza mais, né, pra gente, se é a saúde, se é só a estética, e pensar assim, se alimentar melhor. A gente não comentou aqui da questão de todos os pilares do tratamento da obesidade que precisa ser visto, né? Então a gente precisa pensar no nosso sono, na nossa alimentação, se a gente está tendo lazer ou não, se tem como reduzir um pouquinho o nível de estresse. Eu sei que é difícil, na prática a gente tenta, mas é complicado, mas é uma coisa a se pensar. A questão do cigarro eletrônico, que também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, excesso de álcool, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar se vale a pena, né? E prezar pra gente viver melhor mesmo, né? E não a qualquer custo. Ok, muito obrigada, Sabrina, por estar aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Esse assunto sensacional, né? Maravilhoso, que a gente ama, né? Somos suspeitas para falar. Esse foi o Médicos em 3D, dicas, dúvidas e debates. Esperamos vocês no próximo programa. Esses e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Olá, estamos aqui no nosso Médicos em 3D. Nesse espaço nós vamos fazer um debate, vamos tirar algumas dúvidas e por último dar algumas dicas. Nosso tema de hoje é obesidade, um tema super importante, super impactante. Aqui comigo está Mário Zen. Tudo bem, Mário? Tudo bom, Luza? Mário é endocrinologista e nós vamos abordar vários sentidos desse tema tão importante para nós, tão comum, né, Mário, na nossa prática do dia a dia. Mário, então vamos começar o seguinte. No último censo, mais ou menos 50%, um pouco mais do que 50% dos homens estavam fora do peso, ou se classificavam como obesos ou como sobrepeso. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que tá? Dificilmente o médico não tem um obeso no consultório, não é isso? Exatamente. Quando a gente avalia a população na década de 70, a gente tinha aí 5% de obesos. Se você pega a população hoje, a gente está, brasileira no caso, a gente está batendo aí mais ou menos 20% de obesos. Obesos, né? Obesos. Aí quando você junta obeso e sobrepeso, está batendo 55%. Então a pergunta é, o que está acontecendo com a população, né? Por que está se ganhando tanto peso? E aí a gente vai entrar aqui nas causas de obesidade. Mas fato é que a população é a mesma. Biologicamente nós continuamos a mesma pessoa dos anos 70. Então o que mudou? Mudou a maneira de viver, mudaram os hábitos, mudaram os costumes, mudou-se a cultura alimentar, mudou-se a possibilidade de brincar na rua por conta de violência, por conta de uma série de questões, né? A questão social, a internet, que é maravilhosa, mas prende as pessoas na frente do computador. Então a população está mudando a maneira de viver. Consequentemente, ela está colhendo esse fruto ruim, que é o ganho de peso. E a gente, quando avalia principalmente a infância, parece que o impacto foi maior, não é isso? Eu fico na porta da escola, você tem filhos também, não sei se você repara, as crianças também estão muito obesas, né? Porque parece que a obesidade é um tema do adulto, do mundo. Fala assim, a pessoa envelheceu, ganhou peso, mas não é isso, né? Infelizmente, né, não é mais. Acho que essa questão da internet, ela acaba acometendo muito mais as crianças, né? Porque
porque o idoso, a pessoa com 65, 70 anos, que não foi criada nesse meio, ela usa, mas não tem tanta vontade ali, aquela, né, de ficar na frente do computador. Já a criança de 10, 11 anos, ela foi criada nessa questão aí da internet, nesse momento da vida. E aí ela acaba ficando muito ligada às redes sociais, comendo errado. Hoje em dia o apelo alimentar para as crianças é muito forte. Você pega canais de desenho, mostram lá propagandas de alimentos, né, calóricos, gordurosos. Então, se a gente não tomar cuidado, as crianças vão sendo engolidas por todo esse movimento aí de consumir esses alimentos ruins, consequentemente ganham peso. Um tema que você abordou aí muito importante em relação à alimentação. Então, mudou muito o jeito de se alimentar, né, dos anos 70 para agora, para a nossa realidade. Um dia eu tive uma palestra com um professor nosso, ele falava que, vamos dar um exemplo da pipoca, não é isso? A pipoca, quando eu era criança, ia para o cinema, era uma pipoquinha. Exato. E agora um pipocão. E o que mais, Mário, que vem mudando, que você tem percebido na alimentação? Pois é. Eu acho assim, a gente foi criado, né, com aquele básico, né, de arroz, feijão, carne, legumes e verduras. E aí, hoje em dia, com a explosão das indústrias de fast food, né, a gente vê em toda quanto é esquina uma loja vendendo sanduíche, vendendo hambúrguer, vendendo, né, pizza. São alimentos bem palatáveis, né, o sabor é muito bom, né? Só que eles são alimentos que têm uma característica importante, são alimentos que mais liberam endorfina, que é um hormônio que dá prazer, porque eles têm carboidrato, que são os açúcares, e tem gordura. E esses alimentos, eles atraem demais a população. Então as pessoas começam a comer de maneira deliberada e sem pensar nas consequências. E também são práticos, né? São práticos e rápidos. Rápidos. Né? Aí a gente, muito cansado, acaba lançando mão desses alimentos. Né? E outra questão é o exercício físico, né? Eu estava vendo um estudo falando que se o sedentarismo tivesse um CID, um Código Internacional de Doenças, né? Ou seja, se fosse considerado uma doença, seria a doença mais prevalente na cidade de São Paulo. Então, todo mundo sedentário em São Paulo. Aqui parece que é um pouquinho menos, né? A cidade de Vitória, as pessoas se movimentam um pouquinho mais. Mas fala um pouquinho de exercício físico e obesidade. Pois quando a gente avalia o conceito de obesidade, né, só para a gente pegar um gancho que eu acho que vai ser interessante, um dos conceitos mais atuais é que é uma doença neuroambiental, ela tem aspectos de hormônios neurológicos e ambientais, né, de comportamento, que aí vai entrar a questão do sedentarismo que você está falando. É uma doença crônica e recidivante associada ao excesso de gordura no organismo. Então, quando você avalia esse conceito e a gente pega a questão ambiental, a gente aplica principalmente a questão do exercício. Se você não se movimenta, você não gasta energia, né? E o gasto metabólico, digamos assim, basal, que a gente precisa para viver, vai diminuindo ao longo da vida. Você pega uma criança que é elétrica, que não cansa nunca, e um idoso que vai devagarzinho a 10 por hora. Então, ao longo dos anos, a gente naturalmente vai diminuindo o gasto energético. Se você não estimula o gasto de energia, você acaba acumulando muito mais energia. E a energia vai ser acumulada sob a forma de gordura. Então, não tem jeito. Se a gente não praticar exercício, a gente tem duas opções. Ou a gente engorda, que é o que acontece com a população, ou a gente diminui drasticamente a quantidade de comida. Eu acho muito mais fácil fazer exercício. O negócio é se movimentar, né? É se movimentar, e as pessoas têm uma resistência com isso, não é? Começam a criar uma série de desculpas. Ninguém pode fazer exercício físico mais, não é assim? A grande questão que eu vejo nas pessoas é o valor que se dá. Eu, às vezes, brinco com alguns pacientes. Olha só, eu vou arrumar um emprego para você ganhar 50 mil reais. Mas você tem que caminhar 1 hora por dia. Aí a pessoa fala assim, eu vou, porque o estímulo é interessante. Na cabeça dela, os 50 mil reais. Aí eu falo para ela a seguinte frase, a sua saúde vale muito mais do que 50, do que 100 mil reais. Então, pela sua saúde, você deveria caminhar 2 horas por dia, 3 horas por dia. Não estou exagerando só para entender. Só que as pessoas não entendem. Elas não entendem que se perder a saúde, não adianta ter nada, né, no entorno. E infelizmente elas não valorizam. E um grande problema que eu percebo, as pessoas que foram estimuladas a fazer atividade física desde cedo,
mesmo que elas tenham parado, elas têm um pouco mais de facilidade de voltar, porque elas já foram, digamos assim, submetidas a esse processo. Agora, quem nunca fez atividade física, olha, Dificílimo. para começar, a pessoa está em casa, parada, aposentada, não tem nada para fazer. Ela fala, doutor, eu acordo de manhã, não sei o que fazer. Bota um tênis e vai para a rua. E ela não vai. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as consequências da obesidade. Será que tem consequência? Ou o médico é chato e fica pegando no seu pé? Espero você no próximo bloco. O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Voltamos aqui com o nosso Médicos em 3D, um ambiente para tirar dúvidas, fazer um debate e, por último, te dar algumas dicas. Nosso convidado hoje é Mário Zen, endocrinologista, e nosso tema é obesidade. Mário, então, assim, uma questão que a gente estava até conversando, hoje tem uma campanha muito importante sobre a aceitação da imagem corporal, que tem um lado importante, positivo. Mas a gente tem que entender que a obesidade é uma doença, ela tem um CID, né, um Código Internacional de Doenças, e ela tem consequências. E talvez a gente tenha que encarar essas consequências e explicar por que combater a obesidade, não é isso? Quando a gente fala em combater a obesidade, a gente de maneira nenhuma tem aí uma visão pejorativa de feio, bonito, não é isso. A gente quer colocar para a população que a obesidade gera consequências ruins para o organismo. E é nessa pegada, né, é no sentido de saúde, que a gente estimula as pessoas a melhorarem o peso, a tentarem manter um peso saudável. E aí tem uma série de questões que a gente pode abordar que são relacionadas à obesidade. Por exemplo, uma coisa que é muito comum hoje em dia, que a gente vê demais e que cresceu assustadoramente juntamente com os números da obesidade, é a incidência de pessoas diabéticas, né? Então, tanto pessoas diabéticas lá nas fases de vida mais avançadas, 65, 70 anos, quanto pessoas diabéticas já na fase agora dos 15, 16 anos, adolescentes que classicamente não tinham diabetes tipo 2, né, que é aquele diabetes relacionado à resistência insulínica, relacionado a ganho de peso, e que hoje tem essa doença. Então, é uma preocupação grande que a gente vê nos consultórios aí, o número de pessoas com esse problema. Então, é uma doença que deveria acontecer lá com o idoso, né? Especialmente acima de 60 anos, acontecendo com crianças. É isso? Exatamente. E aí tem outras consequências também, né? Cânceres, fala aí mais pra gente. Várias, doenças ósseas, né? Que é mais a sua praia. A obesidade, para vocês terem ideia, tem relação com dores articulares. E dores articulares independentes daquelas articulações que estão segurando o peso. Então tem pesquisas que mostram que mesmo pacientes obesos têm dor em ombro, dor na coluna cervical, dor, né, na articulação do cotovelo, porque tem uma série de substâncias inflamatórias que circulam no organismo do obeso que também atacam essas articulações. Então é muito comum o indivíduo obeso ter dor articular. O indivíduo obeso tem uma série de aumento de outras doenças, como por exemplo câncer, que você sugeriu, né? Câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de estômago. Então, assim, é uma série de complicações que, infelizmente, acontecem. Um fato super importante, questões psíquicas, depressão, ansiedade. Quando a gente conversa com pessoas obesas, não é incomum a queixa. Eu não consigo arrumar emprego. Eu não consigo colocar uma roupa. Me relacionar. Eu tenho dificuldade de relacionamento. Eu ouço piadinha todo dia na escola. Então, assim, isso gera um mal-estar para a pessoa.
aquilo que a gente estava conversando, né? A maior causa de bullying hoje na escola é a obesidade, né? Pois é. Muito mais do que todas as outras. Exatamente. Então a criança já começa a pagar o preço desde cedo por estar obesa, né? Exatamente. Só o fato dela não ser uma das primeiras a ser escolhida para jogar bola, ela já se sente menosprezada. E isso gera uma consequência que vai perdurar a vida inteira. Então isso é muito ruim. Obesidade está associada ao aumento de pressão alta, né, que é um problema grave também. Obesidade está associada a uma doença no fígado chamada esteatose hepática, né, ou esteatohepatite não alcoólica, que hoje é a principal causa de cirrose hepática no mundo. Então é difícil. Superou o álcool, né, Mário? Superou o álcool, superou as hepatites B e C. Então, assim, é difícil imaginar que gordura gera cirrose, mas é isso que acontece. Ela vai gerando uma inflamação no fígado e ao longo da vida da pessoa, esse fígado vai perdendo a função e vai ficando cirrótico ao longo de anos. Obesidade está associada a aumento de colesterol, que é uma causa importante de infarto, de derrame. Então, assim, a gente pode falar o dia inteiro aqui das consequências da obesidade. É uma doença séria que tem que ser combatida. Durante a pandemia, né, que a gente está vivendo do coronavírus, né? Tem um estudo sueco dizendo que a pessoa que foi obesa na infância e na adolescência, mesmo estando com peso normal agora, parece que tem quadro mais grave de Covid. Quando tem Covid, são quadros mais graves. Então, a gente viu isso muito de perto, né? Uma doença inflamatória, infecciosa, mas que a obesidade piora, né, Mário? Exatamente. Se alguém tem dúvida que a obesidade é uma doença, é só pegar agora essa pandemia de Covid. Né? Quais foram as pessoas que tiveram quadros mais graves de Covid? Via de regra, são obesos, diabéticos e hipertensos. Então é uma população que é mais fragilizada do ponto de vista da sua saúde e que tem que tratar essas doenças. Muito inflamada, né, Mário? Muito inflamada, e aí quando vem uma outra doença aí que maximiza essa inflamação, é uma explosão de substâncias inflamatórias e a pessoa acaba evoluindo mal e falecendo. Então eu acho que não tem dúvida que é uma doença que tem que ser tratada, tem que ser encarada com seriedade. Combatida, né, por todos os meios aí, com políticas públicas, com educação, com estímulo à prática de exercícios e principalmente com alimentação saudável. Então, Mário, falando de educação, em todos os nossos programas a gente pede sempre para deixar uma dica, né? Então eu acho que você podia deixar uma dica pra gente, quando fala na população, de repente uma família que tem uma criança obesa ou algum familiar obeso, dificilmente com 50% da população acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, ou a gente tem um familiar ou alguém muito próximo da gente com esse quadro. Então eu queria que você deixasse essa dica hoje. Não existe milagre para tratar a obesidade, tá? Esse é o primeiro ponto, a gente vai abordar o tratamento mais à frente. E outra coisa, o diagnóstico de obesidade tem que ser dado por um profissional de saúde. Então procure o seu médico, se orienta, avalia quais são as causas que estão levando você a ficar obeso e não entre naquelas dietas assim loucas, dietas que você vê na internet, medicações que você não sabe de onde vieram, mas porque alguém famoso está usando e você está pensando em usar. Procure um médico, procure orientação de especialista para você ter um diagnóstico correto e um tratamento adequado. Não tente se tratar por conta própria, porque a chance de dar errado é muito grande. Mário, obrigada por estar aqui. Esse tema é maravilhoso, meu tema preferido no mundo. Então, assim, eu sou suspeita para falar. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente no Médicos em 3D. Esses e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Estamos no programa Médicos em 3D, um espaço para a gente fazer um debate, tirar as dúvidas e, por último, te dar umas dicas. Hoje a minha convidada é Cláudia Maestre. Cláudia é oftalmologista, super bem preparada, com mestrado, doutorado e pós-doutorado, com uma área de atuação principal dentro da oftalmologia pediátrica. Tudo bem, Cláudia?
Tudo bom, muito obrigado pelo convite, Luza, obrigado por estarmos aqui todos juntos, né? Vamos aprender um pouquinho. Então, Cláudia, minha primeira pergunta para você é o seguinte, na verdade é uma dúvida minha. Enquanto a medicina é uma ciência milenar, a oftalmologia pediátrica é muito recente. Então chega até a dar dúvida para a gente de como levar a criança, quando levar, não é isso? Conta um pouquinho dessa história de como tudo começou. Tudo começou quando eu tive um caso dentro da minha casa, a minha criança com 1 ano e pouco, teve um problema de visão, uma catarata congênita, e nós vimos que não tinha especialista focado nessa área. Era o especialista geral que começava a fazer os exames. E nós fomos correndo atrás e eu vi que essa área tinha um buraco dentro da oftalmologia dos parâmetros infantis, né? Então nós começamos, essa área começou a tomar robustez mesmo, há 10 anos, na última década para cá, e nós estamos engatinhando ainda. Mas hoje ela já tem uma representação dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é a SBOP, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, fazendo um bonito trabalho e que vem acompanhando essas crianças, né? E me fala o seguinte, antigamente a gente pedia para os pais avaliarem as crianças aos 7 anos de idade, quando estava começando a alfabetização. Hoje, o oftalmo já está presente lá na maternidade, não é isso? Então diz pra gente quando levar a nossa criança. E outra coisa, diz também quais são as principais patologias que incidem na infância. Realmente, essa mentalidade do responsável de levar a criança, quando começava a alfabetização, a rede pública, as escolas também começavam aos 7 anos de idade. Mas o que a gente leva para os pais hoje em dia é que a criança, a gente não nasce com a visão desenvolvida, ela nasce para se desenvolver, é igual a fala, é igual ao andar. Então, você precisa acompanhar esse desenvolvimento. E o exame ao nascimento é para isso, para saber se existe alguma coisa, algo que está impedindo no eixo visual, na área de visão em que a luz passa, que está impedindo dessa visão ser desenvolvida. E depois que foi feito esse primeiro exame ao nascimento, nas crianças a termo, você espera 40 dias. Então ela vai de 2 a 4 semanas após o nascimento. E nas crianças prematuras, nós vamos até o hospital para acompanhar, por causa que existe uma patologia uma doença chamada retinopatia da prematuridade. Essa deve ser tratada bem precocemente e devemos acompanhar lá na UTIM, né, durante o nascimento. E as crianças a termo que nasceram com 40 semanas, 39, 40, 41 semanas, elas vão de 4 a 6 semanas após o nascimento e depois volta ao 6º mês de vida, depois com 1 ano de idade, 1 ano e meio, 2 anos e meio. E daí não dando nada, o acompanhamento sendo normal, esperado para a faixa etária, a gente começa a colocar anualmente até os 10 anos de idade. A visão, ela chega a uma visão de adulto a 2 anos, 2 anos e meio, e depois ela sofre a maturação dentro do cérebro. Então, enquanto ela está maturando, é até os 10 anos de idade, onde a gente faz todos os exames para dar alta nessa criança. Então, se óculos para criança não é para correção, óculos para criança é tratamento, não existe óculos de descanso para criança. Então, criança que usa óculos é óculos o tempo todo, só tira para tomar banho e dormir. Tirar para festa não pode. Enquanto está tirando para festa, a visão está deixando de ser desenvolvida. Quanto às doenças mais comuns na criança é isso, a falta de desenvolvimento da visão. Nós temos, a criança, ela não tem parâmetro. Ela não sabe que ela enxerga mal ou se enxerga bem, porque ela não tem parâmetro. Ela só vai ter parâmetro depois que ela colocou uma correção na frente, um óculos na frente, que aquela doença foi tratada. Aí sim, ela enxerga bem. E se ela deixar de enxergar, aí ela vai queixar. Criança também, com um olho só, com um grau e o outro não, a criança não tem visão dupla igual ao adulto, ela tem supressão. O que é supressão? O cérebro entende que esse olho não existe, esse olho não vai desenvolver a visão. Então ela fica com um olho bom
e um olho que não enxerga. E o que isso vai acarretar para a criança? Nada. Ela não vai queixar, porque ela não vai sentir que aquele outro olho não enxerga, a menos que ocorra você tampe o olho para saber que ela não enxerga. Ou ela só vai perceber o que eu vejo pacientes no exame admissional. Não o exame que vai fazer para ser contratado por uma empresa, aí ela percebe que não... Lá na vida adulta. Lá na vida adulta que ela não enxerga bem por um olho, ou às vezes quase nada. Cláudia, eu assim vou confessar que eu falhei então no acompanhamento dos meus filhos. Muito por falta de conhecimento, né? Então é muito importante esse trabalho para a gente poder, né, divulgar, porque os pais que estão ouvindo podem não ter mesmas falhas, né, que a gente, na nossa geração, teve, né? Realmente precisa acompanhar a criança bem de pertinho. Bom, no próximo bloco nós vamos saber se eletrônicos têm a ver com a visão. Outra coisa, e a alimentação tem a ver com a visão também? Ou o olho está ali sozinho, isolado do restante do corpo? Espero você no próximo bloco. O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Estamos de volta com o nosso Médicos em 3D num assunto super interessante que é a visão e a infância, falando com a oftalmologista pediátrica Cláudia Maestre. Cláudia, vamos continuar nosso papo então? O assunto do momento em relação à criança é miopia, não é isso? E tem uma relação íntima com eletrônicos. Fala pra gente essa relação, como que é essa miopia, o que a gente pode fazer para ajudar nossos filhos? Gente, a era digital começou, né? Mas existe vida além dos eletrônicos. O que a gente vê, tirar os eletrônicos, isso é uma realidade da vida de muitas famílias, de muitas crianças, adolescentes, até a escola adotou isso agora. Então nós temos que ensinar as nossas crianças a saber usar. O que eu falo para elas é que quem te domina é você que domina o eletrônico ou o eletrônico que te domina? A nossa questão são os eletrônicos portáteis, porque os eletrônicos portáteis, é como nós falamos no bloco anterior, a visão nasce para ser desenvolvida. Então o neném, o que ele vê é a visão de perto, é o seio da mãe, é a face da mãe, o rosto da mãe, e a visão vai se desenvolvendo gradativamente, aos pouquinhos, para longe. Então, se eu uso uma certa faixa etária, só a visão de perto, eu fico com a visão de longe mal desenvolvida ou ela não desenvolve direito, além do estresse muscular que vai ocorrer. Então, os eletrônicos, ele ainda atrapalha a formação da visão da periferia e, ainda assim, ele provoca uma contração exagerada do músculo de foco. Além do mais, que quem tiver predisposição ao olho torto, aos estrabismos, vai desenvolver. E a má notícia é essa: os estrabismos provocados pela hiperacomodação, o hiperolhar muito tempo de perto, eles são cirúrgicos. Nós vimos isso na pandemia. Como o cérebro, ele é muito inteligente, o nosso cérebro, você focando muito de perto, muito tempo de perto, ele vai te dar conforto. E como que o cérebro dá conforto? Ele vai fazer um aumento miópico da sua miopia, para você enxergar melhor de perto. Então essas crianças têm cursado com um aumento de miopia, com o olho torto e ainda os sintomas de fadiga ocular, dor frontal, né? Dor de cabeça frontal, insônia,
que vai levar, porque os eletrônicos também, a luz do eletrônico, existe uma glândula aqui no meio do cérebro chamada glândula pineal, é esse nome mesmo. Ela fabrica um hormôniozinho que é o nosso hormônio que dá o sono. Então, 2 horas antes de dormir, é necessário que desligue aquela luz ali. O sono é a nossa hora de interpretar e fazer aquela faxina no nosso cérebro, a nossa memória. Então, essas crianças que não dormem bem ou demora para dormir, você vai ver que ela demora para dormir. Então, tudo isso tem que ver a luz que entra pelos olhos e inibe essa glândula de fabricar esse hormônio. E Cláudia também tem uma pós-graduação em nutrologia, não é isso, Cláudia? Sim. Fala um pouquinho, para mim isso é sensacional, você sabe, né? Eu tenho particularmente um interesse nessa área. Fala para mim como que é essa coisa da alimentação e a visão. Parece que não tem relação nenhuma, mas tem, não é isso? Tem sim. O que eu notei que na pandemia, como as crianças ficaram dentro de casa, a glicose, a bala começou a dar, a alimentação ficou completamente desfocada, né? Muitas famílias têm esse costume de uma alimentação mais saudável, mas na pandemia o negócio não funcionou tão bem. Então aumentou o consumo de arroz, aumentou do amido, do carboidrato, dos açúcares, e isso influi na fabricação da lágrima, porque a lágrima é fabricada, uma parte da lágrima, a parte de gel e da gordura da lágrima é fabricada pelas nossas pálpebras. E isso afeta as glândulas e começa a dar aqueles tersolzinho pequenininho, começa a diminuir. Então é uma lágrima não boa, não é uma lágrima que vá dar uma visão, porque a função da nossa lágrima, ela dá uma visão boa, e ainda por cima ela defende o nosso olho de bactérias. Então nós tivemos o tersol de repetição, nós tivemos os tumorezinhos de pálpebras, os inchaços palpebrais, o desfoco, as dores de cabeça, tudo isso corrigindo a alimentação, voltou ao normal. Cláudia, sempre que uma pessoa vem aqui, a gente pede para dar uma dica, e nesse seu assunto sensacional, eu queria que você deixasse uma dica, especialmente para os papais e para as mamães que estão nos assistindo. A dica que eu posso dar não vou falar que tire seu filho do eletrônico, mas se você começar a ter o hábito de conversar com seu filho, sair com a sua criança, dar outras opções de vida para ele, andar de bicicleta, ir ao ar livre, você também vai estar tratando da saúde ocular do seu filho. Muito obrigada, Cláudia, que assunto sensacional, obrigada pela dica. E assim, se puder voltar aqui para falar mais, porque esse assunto é enorme, né? Nós condensamos a beça o assunto, né? Eu que agradeço estar aqui, espero que tenha colaborado. Com certeza, inclusive comigo, falo pessoalmente. Esse foi o Médicos em 3D. Esses e outros assuntos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Estamos no programa Médicos em 3D, um espaço para a gente tirar dúvidas, fazer um debate e, por último, te dar umas dicas. Nosso debate hoje é com a oftalmologista Cláudia Maestri, que é uma pessoa super bem preparada, atua em várias áreas dentro da oftalmo, mas a sua área principal de atuação hoje em dia é oftalmologia pediátrica. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Lúcia. Eu quero agradecer de estar aqui mais uma vez, né? Muito obrigada pelo convite. Eu é que te agradeço de ter voltado. Nosso tema não se esgotou no programa passado e a gente trouxe Cláudia de novo. Bom, Cláudia, vamos começar com um assunto muito novo. Até te falei que é novo até para mim, que é o processamento visual. O que é isso? Quando procurar? Como desconfiar que a criança precisa desse tipo de exame? Bem, hoje em dia a gente tem sido procurado pelo processamento visual. O processamento visual nada mais é do que um exame oftalmológico completo. Então, que vai desde o globo ocular e o cérebro, a conexão do globo com o cérebro. Eu falo assim,
O olho é o monitor do computador. Aqueles fios que levam o computador até aquela CPU é os nossos nervos, o nervo óptico principal que chega até o cérebro. Chegando até o cérebro a todo o processamento. O processamento da visão é o mecanismo que a visão está sendo formada, diferente da percepção. A percepção é formada por esses mecanismos, o processamento. A percepção ela vai sendo construída ao longo de nossa vida. Se tiver uma falha no processamento, a gente não tem as experiências. Então atua até no convívio social, alteração no convívio social. Pode atuar no aprendizado, por exemplo? No aprendizado. Então a criança que não aprende, ela se sente excluída porque não acompanha uma turma. E se ela não acompanha, ela vai se isolar, automaticamente se isola. Por isso que no final das contas é o convívio social que vai estar sendo alterado. Então assim, Cláudia, em termos práticos, quando uma criança tem um isolamento social ou uma dificuldade de aprendizado, o oftalmologista entraria no circuito? Seria uma boa hora para procurar um oftalmo? Claro, a visão, ela comanda 80% dos nossos sentidos, né? Então, não só o exame de vista, o que eu vejo as pessoas falam assim, mas meu filho enxerga bem. Não é só enxergar, como eu falei anteriormente, o olho faz parte do todo o processo, é por onde entra a luz, como começa o processo. O resto se faz no cérebro. A nossa imagem que chega no cérebro, o olho dá para o cérebro, é invertida. O cérebro tem que fazer o trabalho de botar ela em pé. Então é todo um conjunto. O exame é inteiro. Cláudia, uma outra coisa super interessante que você falou também é que vocês têm um mutirão, não é isso? Para vocês atenderem. Porque o nosso grande desafio é atender uma criança carente. A gente vê isso, né? Dificuldade de aprendizado, dificuldade de isolamento, déficit de visão, naquela criança que não tem acesso ou tem uma dificuldade de acesso à saúde. E vocês têm o mutirão, não é isso? Fala um pouquinho para mim sobre o mutirão. Nós temos o mutirão que ocorre de 2 em 2 anos, que é o Dia da Saúde do Olhinho, onde qualquer criança, nós começamos de 1 até 10 anos, ela é atendido por colegas oftalmologistas junto comigo e uma equipe de voluntários grande. E faz o exame, faz primeiro a triagem para ver se há necessidade do exame e depois dilata, usa o colírio para dilatação, faz o exame de fundo de olho e faz também o exame de vista, o exame de refração. E aquela criança que precisa é doado no próprio mutirão, o óculos é confeccionado, depois pega nas óticas também voluntárias que faz todo o processo, né? Lindo trabalho. E vocês agora vão até fazer um canal do YouTube, não é isso? O nosso canal no YouTube é o canal Transformando Vida, é para o que tem um porquê. Nós estamos com esse porquê, para conseguir uma monetização, para conseguir aparelhos para ir para esse mutirão, porque cada ano está crescendo cada vez mais o volume de crianças, né? Parabéns, Cláudia, pelo trabalho. No próximo bloco nós vamos falar sobre miopia, que é um assunto muito quente dentro da oftalmologia pediátrica. E outra coisa, a gente vai pegar um pouquinho no pé dos eletrônicos de novo. Espero você no próximo bloco. O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Voltamos com o programa Médicos em 3D e o nosso debate hoje é sobre oftalmologia pediátrica. Não dá para falar nesse assunto sem falar de miopia. Quem está aqui comigo é Cláudia Maestre.
Cláudia, eu vi um artigo bombástico falando que 50% da população vai se tornar míope em um tempo curto. A previsão é curta, não é isso? Conta pra gente esse assunto, fala um pouquinho sobre ele. Gente, nós estamos na era digital e nada mais comum do que a criança já usar eletrônicos desde do colo da mãe, né? Então é o que a gente está vendo, essa onda crescente. Como a nossa visão está para ser desenvolvida, então nós começamos a nossa visão de perto e ela vai desenvolvendo para longe. O olho, para ficar confortável, o cérebro, para ficar confortável, desenvolve o aumento da miopia, um crescimento ocular que aumenta a miopia. Começa isso nos países asiáticos que usam muitos eletrônicos. Depois nós temos os países primeiro mundo e os países de desenvolvimento seguem a mesma linha, né? Então a miopia tem sido crescente, tem dobrado, triplicado o número de míopes que a gente vê no consultório. Né? E existe recurso, Cláudia? Você me falou de um monte de terapias novas, né, que incluem colírios, né, lentes de contato. Fala um pouquinho sobre cada uma delas. A boa notícia é isso aí, que a gente já pega essas crianças quando a miopia é de cunho axial. O que é axial? O olho crescendo. Quando é o olho que está crescendo, o que a gente faz primeiro são as orientações, o uso de colírios para poder frear esse crescimento da miopia, essa evolução. E agora está sendo lançado recentemente, está no forno, acabou de ser lançado essa semana, lentes de defoco. São lentes também progressivas para esse combate, essa progressão miópica, né? É essa a novidade que a gente está tendo. E Cláudia, a gente já estava até comentando, né, que esse tempo de internet, não só de internet, né, mas de eletrônicos, é que tem causado, né, isso. E existe um tempo saudável para a gente ficar exposto. Eu falei para você que eu acho que o problema não é nem a criança está imitando um adulto, né? Eu tenho visto no consultório adultos que não comem, as pessoas não têm horário nem para comer agora, elas comem respondendo WhatsApp, não é isso? Para evitar a miopia, como que seria assim, cada tempo de que a criança deveria estar exposta em cada idade? Foi preconizado o seguinte, de 0 a 2 anos, 0 de eletrônico. É alguém que vai dar o eletrônico na mão da criança. Então essa pessoa não pode dar porque ela não precisa conhecer os eletrônicos. De 3 a 6 anos, meia hora por dia no máximo. Então de 7 a 10 anos, 1 hora por dia do máximo. E depois dos 10 anos a gente conversa. A gente colocou o 20-20-20, é de 2020 mesmo da pandemia. O primeiro 20 é a cada 20 minutos, ele pode passar 20 segundos olhando a 20 pés, que se relaciona a 6 metros. Isso é, coloca a sua criança para estudar perto de uma janela, então a cada 20 minutos ela olha 20 segundos lá para o céu. Então isso vai relaxar o músculo e vai dar uma sensação melhor de estímulo também de visão para longe. Né? E você costuma dar dicas também para os adultos, Cláudia? Também. Para os pais, orientar? Você até me contou uma história que tem crianças que nem se alimentam se não forem estimuladas. É uma distração, né? A criança distrai com o eletrônico, não é isso? E aí acaba comendo. Conta um pouquinho do que você fala para os pais. Uma das causas de crescimento ocular é a falta do sol. As crianças foram para dentro de casa e o olho começou a crescer e a miopia também a aumentar. Eu falo para os pais o seguinte, precisamos cronometrar esse tempo, mas primeiro começa pela gente. Então nós temos que ter a disciplina em casa de não pegar o celular perto da criança, nós temos que colocar horas também para nós, para poder sermos exemplos para nossas crianças. É fácil? Não. É difícil, mas nós podemos, juntos nós podemos ajudar essa geração a libertar dos eletrônicos. É uma coisa boa, mas também não é tão saudável quando se passa muito tempo ali, né? Desafiador, né, Cláudia? É desafiador. Inclusive para nós, né, que sabemos, né? Essa é a palavra, é um desafio. Todo dia que você levanta, esse é um desafio de nós pais hoje em dia. Cláudia, por último eu vou pedir para você deixar a dica pra gente, né? Todo mundo que vem aqui deixa uma dica e eu queria saber a sua dica dessa vez para esse assunto.
eletrônicos existe, mas nós podemos, juntos nós podemos combater isso aí com as nossas crianças. E nós precisamos ensinar a dominar o uso dos eletrônicos. Aí sim nós vamos ter uma geração inteligente e muito antenada, globalizada. Isso aí, obrigada pela presença de novo. O assunto sempre muito pertinente, muito interessante. Eu que agradeço. Esse foi o nosso programa Médicos em 3D. Esse e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.